Olá, bora aprender um pouco mais sobre modelagem de banco de dados, sobre entidades, relacionamentos, os tipos de modelos. Tá interessado? Então, fica nesse vídeo até o final. Eu sou o Lucas, mas pode chamar de Lurf. E bora lá! Modelagem de banco de dados. A modelagem de banco de dados é uma etapa crítica e fundamental na construção de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Claro, se você quiser que seu sistema seja confiável e eficiente. Se você não quiser, parte tocando roda no seu banco de dados e tudo vai dar certo. Mentira, não vai dar certo. Ela é a primeira etapa na construção. Então, você começa a criar o modelo antes de você começar a fazer o banco em si. É aqui que você começa a definir qual que vai ser a estrutura e quais serão os relacionamentos entre os dados depois. No processo de modelagem, a gente parte primeiro do modelo conceitual, que é onde a gente cria uma visão meio que abstrata e geral de como vai ser a estrutura do projeto. Aqui a gente começa a colocar quais que vão ser as entidades que vão existir neles, quais serão os atributos que vão ter, mas sempre se preocupar com qual é a tecnologia que a gente vai usar, quais serão as formas técnicas que a gente vai fazer. É um rascunho de como tudo isso vai se tornar lá na frente. Você começa ali a marcar quais são as coisas, pode fazer no caderno, pode fazer. É um modelo abstrato e gerar uma visão geral de tudo. Feito isso, a gente vai para o modelo lógico, que agora sim a gente começa a ter uma visão mais técnica do negócio. A gente vai começar até a imaginar qual que vai ser o banco de dados que a gente vai implementar. Vai ser um Postgres? Vai ser um MySQL? Então, a gente começa já a imaginar qual que vai ser as visões técnicas do negócio. A gente já tem que estar começando a definir melhor quais que são os tipos de dados, quais que são as chaves primárias, quais que são as foreign keys, né, as chaves estrangeiras. Então a gente começa já a prestar atenção de como vai ser o modelo físico lá na frente, já visando as questões técnicas. E aqui a gente vai começar a escrever já também a DDL, a Data Definition Language. Espero que eu não tenha errado o inglês. Linguagem de definição de dados. Ela serve para a gente criar tabelas, para a gente alterar tabelas, para a gente excluir tabelas, né? Então quando a gente vai criar uma tabela, a gente vai lá usar o comando do SQL create table. Quando a gente vai alterar uma tabela, alter table. Quando a gente vai excluir uma tabela, drop table. Então aqui a gente começa a definir qual que vai ser a linguagem de definição para criar as nossas tabelas. Para que lá na frente a gente crie o nosso projeto físico. Por fim, a gente chega no projeto físico, que aí sim é a implementação real do banco de dados. A gente vai realmente subir um sistema gerenciador de banco de dados, vai colocar todas as políticas de backup, de estruturação de dados, discos, entre outras coisas. Então a gente vai pegar aquele modelo lógico e fazer algo que a gente chama de queimar o banco de dados. A gente vai pegar aquele modelo lógico, vai pegar a linguagem de definição e vai lá realmente criar um projeto físico, um projeto real que vai ser utilizado de verdade. E ao longo do vídeo eu falei sobre entidades e relacionamentos. Mas o que seriam entidades e relacionamentos? Bem, entidades é a representação de um objeto da vida real ou, de uma forma abstrata, do seu negócio, das coisas que tem no banco de dados. Então, elas seriam no modelo lógico quais são as nossas tabelas. Vamos imaginar o seguinte, imagina que você está fazendo um projeto de uma biblioteca. Então você começa a pensar, o que tem na minha biblioteca? Ah, minha biblioteca tem livros. A minha biblioteca precisa ter autores, precisa ter editoras, precisa ter categorias. Então, cada um desses objetos são as entidades do seu banco de dados. E essas entidades, elas vão ter atributos também, né? Todas as entidades têm atributos. Por exemplo, o livro, ele vai ter um título, ele vai ter um autor, ele vai ter uma categoria, vai ter uma quantidade de páginas. Então, esses são os atributos da sua entidade livro. Eu falei que um livro vai ter um autor. Então, como existe a tabela de autor e existe a tabela de livro, existe um relacionamento entre elas. E esse relacionamento pode ser de um para vários, de vários para vários, então de muitos para um, né? Tem gente que vai falar vários, tem gente que vai falar muitos, mas geralmente a gente fala que é de 1 para N, de N para 1. E como assim? Vamos explicar. Bem, você tem um livro, vamos partir da visão do livro. Então, um livro, ele é um único livro que foi escrito por um único autor. Então, é de 1 para 1. Esse é o relacionamento que tem de um livro para o autor. Mas vamos pensar do ponto de vista de um autor? Um autor, ele escreveu um livro, mas ele também escreveu vários outros. Vamos pensar na J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter. Mas ele escreveu do Harry Potter 7 livros. Então, do ponto de vista da autora, é uma autora para vários livros. Então, é de 1 para N. Esse é o relacionamento que tem. Então, basicamente é isso. Entidades são os objetos do mundo real ou abstrato, dependendo da sua lógica de negócios,
que serão representados no seu banco de dados. Serão as tabelas do seu banco de dados. E relacionamento é qual é a associação que é feita entre essas entidades, entre essas tabelas. E na parte de relacionamento, você pode pensar no seu dia a dia. Então, imagina que você tá num relacionamento fechado aí, você e uma namorada. Então você tá num relacionamento de um namorado para uma namorada. Mas essa namorada não observa tão bem assim esse relacionamento. E ela tem vários outros relacionamentos ao mesmo tempo. Então, enquanto você tá num relacionamento de um para um com ela tá de um para vários outros. E essa talvez não seja a melhor forma de aprender na prática. Espero que não aconteça esse tipo de relacionamento contigo. Mas se acontecer, fazer o quê? Bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre modelagem de banco de dados, e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, cara, já senta o dedo no like aí e se inscreve no canal se não for inscrito ainda, beleza? Até mais, e vou estar sempre postando coisas sobre tecnologia, programação, entre outras coisas. Fui!